abrir a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo de número 4, a leitura do verso 26 ao verso 41, e nós vamos hoje fechar o bloco do capítulo 4. Hoje, logo pela manhã, eu coloquei na minha página no Facebook uma breve citação deste bloco da palavra que nós vamos hoje meditar. E então vamos iniciar fazendo a leitura. Marcos, Evangelho de Jesus segundo São Marcos, no capítulo 4. Como vocês viram na semana passada, abrindo esse capítulo 4, que é um bloco das parábolas, e a gente pensa, ou se porventura pensar que é um bloco desconectado, né, de todo o livro, é um equívoco bem básico, né? Então hoje a gente vai mostrar aqui o quanto este bloco sobre as parábolas, ou você pode pensar também enigmas, o quanto este bloco está vinculado aos blocos ou aos capítulos anteriores, e esta então é a proposta para esta manhã, tá? Então Marcos capítulo 4, a leitura do verso 21 até o verso 41. Eu vou ler o texto porque estou transmitindo hoje aqui esta aula na minha página no Facebook, então com o microfone ajuda a leitura. Você acompanha aí no seu celular ou da sua Bíblia impressa. Verso 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador, ou seja, onde deve ser colocada, né? Verso 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Eu quero que você observe bastante esse versículo, porque ele é muito conhecido. Ele aparece também lá em Mateus e aparece também em Lucas. Portanto, quando aparece nos três evangelhos, né, que ele chama de sinóticos, os três evangelhos escritos quase na mesma época, com as mesmas estruturas, esse versículo é tão importante que ele aparece nos três evangelhos, tá? Verso 22 de novo. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que? Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Outro versículo chave desse texto, também bastante conhecido, e de forma muitas vezes comum, cita-se, né, fora do seu contexto, então ele perde o seu sentido. De novo: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Também aparece em Mateus e também em Lucas. Verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Outro bloco importantíssimo para a gente compreender o sentido que está enigmaticamente colocado nessa mensagem de Jesus. Verso 30. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola nós a apresentaremos? Nós o apresentaremos. É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Porém, uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Outro verso-chave, 34. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, aspas, tá? Explicava em particular, eu vou traduzir aqui, a quem queria ouvir e tornar-se discípulo de Jesus. Eu vou repetir, verso 34. E sem parábolas não lhes falava, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Continuando: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra parte do mar, né, ou para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 40, verso chave também. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, damos-te graças pela liberdade, ó Deus, e privilégio de poder, ó Pai, abrir a tua palavra, nela meditar, Senhor, e sobretudo auxiliados por teu Espírito Santo, crer, ó Pai, que ela é lida, falada, explicada e sempre, ó Pai, encontra propósito em nossos corações. Que seja assim também nesta manhã, Deus, que apenas o teu Espírito Santo, na tua autoridade, Senhor, nos ensine, e aquilo que precisa ser quebrado, tirado, destruído, queimado, seja feito pelo poder da tua própria palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu fiquei devendo chocolate para alguém aqui que respondeu uma pergunta que foi feita e acertou. Quem que era? Para quem que eu fiquei devendo chocolate? Lembra? Alguém respondeu uma pergunta. Não foi o Claudinei, não? Eu fiz uma pergunta, alguém falou: te deu um chocolate. Foi o Milton. Acho que foi o Milton, né? Então tá aqui, irmão. Vem cá, recebeu o seu chocolate. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Está aqui. Obrigado. Pois bem, tem mais dois outros aqui, portanto, hoje mais duas perguntas serão feitas. Eu espero que seja seu, tá? Teve um russo no século passado chamado Ivan Pavlov. Oscar Ferreira conhece. Esse russo ficou conhecido no mundo, na área da psicologia, como aquele que começou a fazer algum tipo de experimento para criar condicionamento. Claro, ele começou com cães, mas a experiência era depois de fazer com o ser humano. Então, todo dia às 11 horas da manhã, ele pegava um prato de comida, uma panela, e colocava para o cachorro e tocava um sino bastante forte. Fez isso por algumas vezes e depois de um tempo, ele simplesmente tocava o sino e o cachorro já salivava. Ou seja, independente de ter comida, ele associou uma coisa à outra. Então, brincando com vocês, todo dia de manhã, quando você acordar e levar da escola dominical, você já vai começar a salivar, né? Vou para a escola dominical, porque hoje algo importante pode acontecer e de repente até eu ganho um chocolate, tá? Brincadeira. O tema que eu quero refletir com vocês hoje nesse bloco, capítulo 4, será a parábola com o sinal do reino escatológico de Deus. Eu vou dizer para você de novo: a parábola ou as parábolas como sinal, tá? Sinal, algo que pode ser percebido, algo que deve ser percebido. Então, as parábolas como sinal escatológico do reino de Deus, tá? Então, parábolas são enigmas, ou seja, um tipo de linguagem, um tipo de literatura utilizado para alcançar um determinado público. Então, Jesus usou aquele exemplo de comunicação para falar com um público diferente. Diferente de quem, pastor? Diferente do que? Daqui a pouco você vai saber. E por que reino escatológico? Porque o reino escatológico é o reino que nós estamos aguardando também. Porque o reino de Deus não se faz por meio apenas da igreja. A igreja é o sinal do reino escatológico de Deus. A igreja, o templo, a tradição, né? A denominação. São sinais que apontam para o reino escatológico. O que é o reino escatológico? A palavra grega escatom significa o último. Então a escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então qual é a última coisa na esperança cristã? É o retorno do Senhor. Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e perdemos o nosso tempo. Então a ressurreição de Jesus, Marco César, é o penhor, é a garantia, é o sinal que o banco aceita para te oferecer aquele então empréstimo. Então é o penhor, é a garantia de que nós também ressuscitaremos.
Então o escatom, a escatologia é a última coisa que Deus vai fazer em toda a criação. E qual é essa última coisa? A redenção completa, amém? Essa é a nossa esperança. Então é desta mensagem, ou é este sinal, Helvin, que Jesus agora está dirigindo a quem? Preste atenção. A quem Jesus está por meio de parábolas, anunciando essa mensagem escatológica, tá? Então vamos agora voltar ao conjunto anterior, aos conjuntos anteriores, para a gente de alguma forma perceber por que agora Jesus está privilegiando outro grupo, tá? Portanto, o primeiro grupo, ou seja, o primeiro público que Jesus procurou várias vezes alcançar, é o grupo que, por exemplo, está dito com muita clareza em João capítulo 1, né? Vim para os seus, mas os seus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Jesus, com a mulher também cananeia, ele diz, olha, eu vim para as ovelhas de Israel, ou eu vim senão para as ovelhas de Israel. Só que as ovelhas de Israel simplesmente desenharam, abriram a mão, trocaram a boa nova escatológica, que é da vida eterna com Deus, pela religião praticada até então por séculos por aquele povo. Então vamos lá. Capítulo 1, para a gente recordar e fazer aqui essa ligação entre o bloco anterior, ou os blocos anteriores, que são os discípulos, aliás, que são os públicos, ou pelo menos o público originário, para o qual Jesus tentou muitas vezes pregar, tá? Capítulo 1, vamos recordar. Capítulo 1 de Marcos, nós vamos recordar lendo 2 versículos, 21 e o 22. Então veja só, verso 21. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Então 2 palavras aqui importantes. Jesus foi ensinar. Então ensinar é muito diferente do que falar por enigmas. Ensinar é aquilo de você, olha, usar todos os recursos que você tem, da didática, das imagens, dos sons, para de alguma forma alcançar aquele grupo de forma incisiva. Eu fico vendo o Pedrinho com 5 anos indo lá na pré-escola, né? A gente fica pensando, poxa, tem dia que corta o coração, todo santo dia, mas todo santo dia, e com 5 anos, né? Mas é assim, há um processo enorme, longo, demorado, porque objetiva-se uma conquista final, que é a formação intelectual, a formação de uma perspectiva que se coloca na educação. Então Jesus coloca aqui como evidência primeira, exatamente alcançar, Kleber, os discípulos para os quais ele veio. Quais são os discípulos? As ovelhas de Israel. Representados por quem, Milton? Representados pelo templo, pela sinagoga, pelos judeus. Aqueles que ensinavam, os levitas, os escribas, os sacerdotes, os fariseus. Então esse é o público originário para o qual Jesus inicia o seu ministério. Não é para os gentios. Então ele ensina. Então o capítulo 1 mostra isso, senhor Arlindo, que Jesus está fazendo questão de, olha, eu sou judeu, eu vim para os judeus e sobre eles eu vou inaugurar o meu ministério. E ele começa a pregar. Então ele vai na sinagoga, verso 21, ele vai na sinagoga. Mais do que ensinar, Lilian, ele realiza algo extraordinário. Ele cura alguém. Isso não é comum. Não há registro de um fariseu curando alguém, de um escriba curando alguém. Há registro de alguns profetas, Elias, Eliseu. Então algo novo está acontecendo, chama-se atenção, e ele faz isso na sinagoga. Verso 22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem? Quem tem autoridade, não como os escribas. Olha que coisa, né? Então passa algo novo aí. Próximo, verso 44, aí mesmo, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Mais uma evidência de que ele está dirigindo-se ao grupo de judeus. Verso 44. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ou seja, nesta cura, Jesus, Oscar, não faz questão de, aspas, roubar para si a glória da tradição. Jesus é elegante, ele diz, olha, vai e cumpre a lei. Apresenta-te ao sacerdote, por quê?
Porque era o sacerdote quem dava o aval para dizer, você pode voltar para a sociedade. Então Jesus não está chocando a lei, ele tenta de tudo para alcançar os seus. Ele tentou de tudo para alcançar os seus. Ensino, cumprindo tradição, indo no templo, aliás, indo nas sinagogas, falando de acordo com o que eles compreendiam, simplesmente eles não aceitam. Então o primeiro público originário para o qual Jesus se dirige é para os seus, os discípulos judaicos. Capítulo 2, no mesmo contexto, capítulo 2, versos 6 e 7. Capítulo 2, versos 6 e 7. De novo, uma cura, ou outra cura. Verso 6: Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mais uma cena, Dona Levi, em que os discípulos, os escribas, fariseus, pessoas letradas, pessoas que eram dirigentes de sinagogas e templo, na linguagem deles, Jesus fazendo sinais, ensinando a Escritura, mas eles simplesmente com ouvidos e coração travados, tapados, rejeitando Jesus desde o começo. Tem mais, verso 16, 2, verso 16. De novo, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Gente, outra coisa extraordinária, aqui há um sinal do reino escatológico de Deus. Por que o sinal do reino escatológico de Deus? Quando nós olhamos para pessoas que estão fora do nosso contexto religioso, eu não vou sugerir aqui que tipo de pessoa você pode pensar, né? A gente olha para aquela pessoa e não dá nada, e fala: não vou nem evangelizar, não vou nem convidar para a igreja, porque está muito fora do padrão que a gente espera que alguém conviva na igreja. E alguns domingos atrás, né, presbítero Liliane, eu citei o exemplo figurado, né, de curva de rio, onde só para em rosto, né? A gente olha para muitas pessoas e as vê como curva de rio. Não tem jeito, né? Mas por quê? Porque a gente olha aquele momento. Jesus, quando olha para alguém, ele olha com um olhar escatológico, ou seja, ele olha já vendo aquilo que será, porque antecipado, ou seja, Jesus olha para aquela pessoa, Dona Débora, já vendo, antecipando naquele olhar o que será, o que vai acontecer nela, se porventura o coração aberto, tocado pela palavra e se converter. Então, por que há aqui um sinal escatológico? Verso 16: os escribas, os fariseus, vendo comer, e vamos dar um exemplo aqui. Levi era um desses que estava nesse almoço. Levi ou Mateus, cobrador de imposto, corrupto. Maria Madalena, em outro contexto, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então vai anotando, vai colecionando. Então Jesus, olhando para essas pessoas que não faziam parte da tradição religiosa, portanto, diríamos hoje, não eram crentes, mas quando Jesus olhava para aquelas pessoas, olhava com um olhar escatológico, ou seja, qual será o final desta vida? Seu nome será anotado no livro da vida e ninguém poderá apagar. Mas as pessoas, quando virem simplesmente tapadas pela tradição religiosa, vão botar para fora todo mundo que tiver que botar para fora para manter aquele padrão, inclusive botar para fora Jesus, como fizeram, tá? Então, no verso 16, os escribas, os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores, publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Em outra passagem, Jesus vai dizer: olha, mas foi para eles que eu vim. Para eles que eu vim, ou seja, eles quem? Todo mundo que quiser ter ali o seu nome anotado no livro da vida. Verso 24: advertiram os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mais uma reprimenda que vão dizer Jesus por uma atitude que ele faz sobre curar alguém. Capítulo 3, na sequência, capítulo 3, eu quero que vocês reparem os lugares e o público para os quais Jesus está se dirigindo. Capítulo 3, verso 1. De novo,
Por que a expressão de novo? Ou seja, não foi a primeira vez, não. De novo. Então Marcos dizendo isso para nós, para dizer, olha, de novo. Ele insiste, ele insiste. De novo, entra Jesus aonde? De novo, na sinagoga. Não desistiu, não. De novo, vai na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida numa das suas mãos. Pula lá para o verso 6 que você conhece o texto. Retirando-se os fariseus que presenciaram aquela cena, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Tá? Bom, verso 22, também no capítulo 3, fechando o bloco. Então, referindo-nos ao primeiro público para o qual Jesus se dirige. Verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém, portanto, gente, eles não se importavam, Júnior, eles não se importavam com as pessoas que viviam fora da religião e do centro de Jerusalém. Seria mais ou menos assim, ó. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Nós estamos aqui em Mauá e vamos pensar nas regiões da periferia de Mauá, né? Pobres, condições, são os primeiros lugares a serem vítimas, né, de tudo que tem de ruim uma sociedade, né? A criminalidade, quando chove muito, o morro que desce, a enchente, né? Então imagina que nos lugares, nos centros, onde tudo acontece para a elite ou para aquele tipo de gente que de alguma forma, aspas, está dando certo no modelo da sociedade. Bom, Jesus não foi pregar no templo em Jerusalém, no centro. Ele começa o ministério, como vocês viram, nos arredores. Só que quando começa a fazer barulho demais, tá? Quando começa a incomodar, opa, está nascendo um novo líder? Quem é esse? Começa a ameaçar, eles descem do centro, aí vão para a periferia. Olha que coisa interessante, eu quero que vocês reparem aí. Reparem exatamente isso, né? Verso 22, a informação está aí. Marcos 3, verso 22. Os escribas que haviam descido de onde? De Jerusalém. Então desceram aquela ideia de sai do pedestal lá, e vai para as periferias. Por quê? O que está acontecendo na periferia? Né? Ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Aí, presbítero Marcos, não, foi demais. Chega, vocês não são mais inocentes. Aqui tradução minha, tá? Isaías 56, né, quando diz que a palavra de Deus jamais voltará vazia, em hipótese alguma. A palavra de Deus jamais vai voltar vazia. Pastor, mas então e aqueles que não se converteram? Ouviram a palavra? Ouviram. E não se converteram? Não volta vazia. Porque aquilo que era para ser bênção vai ser o quê? Juízo. Você ouviu a palavra simplesmente, por alguma razão, fechou o coração. Então aqui, irmãos e irmãs, nós fechamos os blocos 1, 2 e 3. Quais são aqui, Mateus, os blocos, qual é o público originário que Marcos está apresentando? O público originário, capítulo 1, capítulos 1, 2 e 3, o público originário, as ovelhas de Israel. Todas as sinagogas, os escribas, os fariseus, pessoas entendidas, os levitas, os representantes legítimos da religião judaica. Não foi uma, não foram duas, não foram três, quatro, mas muitas vezes Jesus se dirige a esse público e prega, ensina, faz milagres, sinais, maravilhas, mas não tem jeito. Eles estão cristalizados com uma religião que é superior à Boa Nova, à nova aliança inaugurada por Jesus, né, na sua encarnação de Maria. Tá? Aí fechando o bloco 3, nós vamos para o bloco 4. Você vai entender agora, viu, Lilian, por que Jesus vai falar por parábolas. Bom, a explicação mais básica, por que Jesus vai falar por parábolas? Porque agora ele vai falar de um modo em que apenas as pessoas esquecidas ou desdenhadas, pessoas que não eram importantes para as religiões de Jerusalém, os gentios, aspas, os que não prestavam, a curva de rio, é para esse bloco agora que Jesus vai falar de um modo, de uma linguagem que apenas eles vão compreender. Já os entendidos, os religiosos, não mais. Por quê? Porque eles estiveram na oportunidade, muitas. Jesus falou na linguagem deles, para que eles pudessem compreender. Fez sinais, maravilhas, cumpriu profeticamente.
A mensagem de ir para as ovelhas perdidas de Israel. Isaías, quando anuncia do tronco de Jessé nascerá um rebelde. Jesus é o tronco de Jessé. Jesus é da tradição de Davi. Jessé é filho de Davi. Davi é filho de Jessé. Então a mensagem está, a profecia está cumprida. Ele vai primeiro para os seus, mas os seus o rejeitam. Agora ele vai falar para aqueles que precisam de médico. Tá? Capítulo 4, então, vocês viram na semana passada. Parábola do semeador. Depois, em seguida, a parábola da explicação, né? Ou a explicação daquela parábola. Agora, nós vamos nos ater, porque senão o tempo passa. Aliás, conferindo aqui, o tempo passa e a gente perde o foco que nos propusemos a fazer. Então, o segundo público que ele vai agora mirar, a partir do capítulo 4, é o quê? Gentios, também judeus, claro, mas judeus, e aí eu falei a chave de leitura, o verso 34, acompanhe comigo, tá? Então não tinha só gentio. Quem era gentio, gente? Gentio era quem não era judeu, nem de tradição e nem de religião. Os gregos, os cananeus, egípcios, da Mesopotâmia, ou seja, que Atos, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1 e capítulo 2, narra bastante isso, né? Diversas culturas que estavam ali, línguas, vários povos, tá? Todos iam ser anunciados, a todos seria anunciada a mensagem. Então agora o público é esse. E um detalhe, tá? Para você perceber, no capítulo 4, deixa eu achar aqui o versículo onde ele fala, ele começa a anunciar a numerosa multidão. Daqui a pouco a gente acha o versículo. Capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se, olha só, numerosa multidão. Então a ideia de, algumas vezes ele fala, Marcos fala, Leila, multidão. Você pode pensar em judeus religiosos como multidão. Mas de acordo com o contexto que nós percebemos, quando ele fala então, Milton, numerosa multidão, ou seja, há muito mais gente agora. Há uma massa. Há pessoas de tudo que é lugar. Então agora Jesus vai falar de modo esquisito, enigmático. E quem tiver interesse de encontrar o significado, então agora vai se tornar discípulo. Então vou já fazer um primeiro resumo aqui. Jesus fala por parábolas para que de fato quem quiser discernir o que é o reino de Deus, torne-se discípulo dele. E quem vai se tornar discípulo de Jesus? Não importa se você é judeu, grego, cananeu, egípcio, brasileiro, argentino, até argentino, brincando, né? A gente brinca com os argentinos, eles conosco. Portugueses, não importa. Quem parar para ouvir, se interessar, como Zaqueu e tantos outros, para entender que mensagem é essa, vai tornar-se discípulo de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? É receber a semente. É um mistério, quer dizer, a menor semente que é de mostrar insignificante, de repente, quando misteriosamente, não dá para explicar, a gente vai mostrar aqui no versículo, quando ele fala, gente, como é que é isso? Repare aí no verso que ele vai colocando, no verso 27, olha só, o reino de Deus é assim, verso 26, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse sobre a terra a semente. Depois, olha só, aquilo que é comum, então você, Helmi, plantando na tua casa no quintal, deita, dorme, acorda um dia, faz a mesma coisa, come, descansa, vai ao mercado, volta, passa aquele dia de novo, deita, dorme, acorda no dia seguinte e de repente, não há explicação, de repente, a semente que foi acolhida pela terra, ela simplesmente gera ali o fruto, ou ela germina. Então, por isso que ele conclui no verso 27, depois dormisse, ele se levantasse de noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como. É o mistério da vida que nasce, que João vai falar, se o grão de trigo não morrer, não gera ele vida. Percebe? Então agora, Jesus começa a falar por parábolas, porque ele vai alcançar gentios, ele vai alcançar mulheres que eram desprezadas, e ele vai alcançar, gente,
fundamentalmente ele vai alcançar estrangeiros. Estrangeiros. Os samaritanos, por exemplo, que os judeus de raça, desculpa a expressão, odiavam, porque eles, para sobreviverem, casavam com mulheres, ou mulheres judias que casavam com homens não judeus, para simplesmente livrar-se da fome, juntar forças. Eram pessoas odiadas ou renegadas pela elite religiosa de Jerusalém. Capítulo 4, verso 21. A religião dos fariseus não alcança esses povos. Então, verso 21, também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então, aqui Jesus está se referindo com esse versículo 21, que a luz que deveria ser colocada num lugar de destaque, aqui em cima, por exemplo, ou um lustre ali bem grande no altar, para mostrar exatamente o altar, ou aquela lamparina, ou aquela vela que você acende no dia que acaba a energia, acaba a força, você coloca um lugar de destaque para que você possa andar na sua sala ou na sua cozinha. Então Jesus usa algo comum, de uma linguagem comum, mas para falar algo que está escondido. O que significa essa mensagem aqui? Significa que a religião que os judeus praticavam não era capaz, presbítero Milton, de alcançar estrangeiros, samaritanos, egípcios, cananeus e todos quantos de alguma forma ouvissem aquela palavra. Era um modo tão difícil de praticar a religião em Jerusalém que apenas aquele grupo privilegiado que seguia. Então, Helvig, como é que Jesus interpreta isso? Ou seja, vocês têm uma religião que deveria ser luz para os povos. Não esqueçam, Gênesis 12, Abraão, a partir de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Com o tempo, eles vão interpretar o quê? Que a minha família é bendita. Bom, no tempo de Jesus, a mesma coisa. Praticavam religião, sim. Só que ele usa uma metáfora. De que modo? Vocês têm uma energia, uma luz, que é a religião, só que vocês escondem tanto, mas tanto, que apenas quem tem acesso é aquele grupo tão pequeno que vai lá debaixo da cama para entender, ou para perceber que a luz, a lâmpada está ali. Gente, alguma colocação sobre isso até aqui? Vamos caminhar? Verso 22, Marcos 4, verso 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Bom, aqui a primeira pergunta. Tcharam! Valendo chocolate. Bom, vocês conhecem esse versículo. E ele é muito usado no dia a dia para a gente fazer referência à vida moral. Aquele pecado está escondido, mais cedo ou mais tarde, fica esperto. Então a gente usa isso didaticamente para amedrontar. E aí eu costumo dizer na disciplina de teologia sistemática na faculdade sobre a doutrina do Espírito Santo. Bom, se o Espírito Santo não te convenceu de ter uma vida santa, não é a pressão da igreja, com medo de você ser disciplinado, que vai te convencer. Então, quem te convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não é a igreja, ou o risco de ser disciplinado. Então, é muito comum a gente usar no popular e fora de sentido o verso 22. Você que está, cuidado, hein? Cuidado. Não há nada escondido que não vá ser revelado em algum dia. Então, a gente usa isso didaticamente, entendeu? Para, muitas vezes, amedrontar o adolescente, o filho, ou aquele marido, a mulher que você convive, quem sabe, quem convive que sabe, do calcanhar daquilo de cada um, você vai ver, mais cedo ou mais tarde esse negócio vai passar, você vai ver o canal que você vai passar, Bom, estou dizendo para vocês que não significa isso. Eu vou perguntar para vocês, já dei a dica aqui, mas valendo o chocolate, você levanta a mão, O que quer dizer esse versículo 22? Só dizendo, viu? Na nossa tipo de pergunta, a palavra de Jesus que aparece nos 3 evangelhos. Aqui se refere o verso 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Acho que eu vou guardar o chocolate, Vocês estão com medo? Gente, a mensagem é escatológica.
Jesus está falando por Elias. Sabe o que ele está falando? Olha, agora vocês não estão vendo, está oculto, mas será revelado. Estou arrepiado com isso, gente, isso é extraordinário, essa palavra. Olha, vai chegar o tempo que o reino de Deus será consumado. E agora é o tempo que você tem de aproveitar a chance. Se você se tornar discípulo, lá no último dia, quando o reino de Deus for consumado, o seu nome será chamado. Amém? Quem recebeu essa palavra? Quem abriu o coração, ouvidos, interessou-se e quis tornar-se discípulo de Jesus. E ainda hoje, presbítero Denilson, é a mesma mensagem. Quem abre o coração e os ouvidos para ouvir a mensagem de Jesus, no último dia, que pode parecer, mas demora tanto. Aí hoje falam tanto do reino de Deus na terra, né? Porque a prosperidade é bênção, é cura, um monte de coisa que parece que está distante ou até mesmo esquecido. A mensagem central, escatológica do reino de Deus, que é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E haverá o tempo em que Cristo voltará para resgatar a sua igreja. Ou a gente não crê mais na doutrina das últimas coisas, ou a gente não crê mais na doutrina do juízo final, ou a gente não crê mais que haverá uma vida eterna, que este mundo passará, novo céu e nova terra serão feitos para a glória de Deus. É dessa mensagem que Jesus está falando. Então haverá o tempo que aquilo que está oculto, a vida eterna está oculta, nós não vimos ainda, mas nós cremos. Bem-aventurados que não viram e creram, disse Jesus a Tomé. Então é isso que está oculto ainda, mas será revelado quando? No dia do juízo, no dia da volta de Cristo, chamada, na teologia, de parousia. Verso 24, vou apresentar uma das teses que para mim abre esse entendimento no capítulo 24, aliás, no capítulo 4. Verso 24, então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Não é? Então, vou dar outra chance para vocês. E esse? Aqui se refere o verso 24. Pastor, o senhor está fazendo pergunta muito difícil. Não é. Quero que vocês vão no meu raciocínio aqui, vou ajudar vocês a ganhar esse chocolate. Olha só, capítulos 1, 2 e 3, qual é o público que Jesus se dirige? As ovelhas de Israel, judeus, fariseus, escribas, ou seja, os religiosos. Eles representavam a aliança, o templo, as sinagogas, Só que aí fica fácil, aí você levanta a mão para você captar, para ganhar um chocolate. Então eles mediam todos, mulheres, estrangeiros, todo mundo, eles mediam com a régua da religião, a todas aquelas pessoas. Não, você pode, você merece, cumpriu a lei, não, você vem. Então eles mediam com a própria régua da religião. Então a isso Jesus está agora se referindo. Da mesma forma que vocês mediram a vida toda a partir da régua de vocês também serão medidos. E como é que eles serão medidos? O primeiro público, Neiva, serão medidos da mesma forma que eles mediram a vida toda as pessoas. Como é que eles serão medidos então? Eles serão medidos pela palavra enigmática que Jesus está proferindo, ou seja, eles não vão entender, eles não vão compreender. Mas pastor, então Jesus está sendo injusto? Não, porque o público primeiro foi eles mesmo. Falou de tudo, de todas as formas, inclusive com sinais e maravilhas. Então Jesus não foi injusto. Mas ele desiste desse público. E não desiste no sentido de que ele foi incapaz, não. Que ele deu oportunidade. A palavra não voltará vazia, ele deu oportunidade. Esse público conscientemente prefere o estado de religião que eles construíram e mediam as pessoas. Então agora eles também serão medidos. De que maneira? Por uma régua que não mais a deles, mas a régua de Jesus. Qual é a régua de Jesus? Aquele que tiver fé misteriosa,
o tamanho de uma semente insignificante, né, na mensagem que ele está passando. E aí é um mistério mesmo, não dá para entender porque que aquela sementinha coloca na terra, passa um dia, 2, 3, quarto dia, quanto tempo mais ou menos, para um feijão nascer? Planta o feijão, 4 dias, aí, 4 ou 5 dias. Que toda criança na escola ama fazer, né, Liliane? Ama fazer aquela experiência do feijão com água ali no arroz. 3, 4, 5 dias nasce ali aquela coisa extraordinária. Ou seja, Jesus usa essa metáfora que um grão de mostarda, o menor grão que tem, uma coisa insignificante, mas misteriosamente você acredita na mensagem que Jesus está falando, né? Você vai fazer parte, vai ser um discípulo. E lá no último dia, escatom, no final, quando Deus chamar, o seu nome será ouvido, amém? Essa é a mensagem do reino de Deus. Então, é essa régua agora que Jesus vai usar para medir o público primeiro. Pastor, mas e Jesus está sendo injusto? De novo a pergunta? Não, sabe por quê? Porque em Romanos 9, 10 e 11, Paulo vai dizer a mesma coisa aos judeus originários. Nós já falamos aqui tantas vezes. O judeu precisa ter a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então o judeu que converte e aceita Jesus como seu Senhor, pronto, né? A mensagem foi alcançada. Ele não será salvo pela sua própria, né, interpretação, pela sua própria tradição, no caso judaico. Então o verso 24, partindo para o final da nossa reflexão, verso 24, então essa medida será feita agora a partir do que? Da parábola, que para compreender a parábola, você precisa tornar-se discípulo de Jesus, tá? Outra expressão que eu quero utilizar com vocês em relação aí à sinagoga, tá? Olha só, abra comigo Mateus 23, verso 13. Eu vou pedir para vocês, quem encontrar, por favor, alguém leia para mim, por favor, para nós, né? Mateus 23, 13. Depois alguém encontre Mateus 7, 21. Vou distribuir aqui, né? Alguém já encontrou Mateus 23, 13? Marcos. Lau, Mateus 7, 21 a 23. E do lado de cá, Marlene já encontrou também? Ou abra para mim o texto de Mateus também, só que lá no 25. Mateus 25, versos 44 a 46. Tá? Olha só. Então, sobre esse primeiro grupo, que é dos discípulos, aliás, dos fariseus, dos escribas, dos representantes da religião, sobre esse primeiro grupo, Jesus agora está apresentando qual será a medida com que eles serão medidos. Então, até então, com a religião que eles representavam, eles mediam as pessoas. Você pode, não, você não pode, e por isso muita gente ficava de fora. Apenas a elite entrava, né? Agora Jesus vai dizer que a régua não está na mão deles mais. A régua agora está na mão do próprio mestre, que é Jesus. Então pode ler primeiro Mateus 23, verso 13, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. É difícil, mas Jesus diz com clareza: olha, com essa régua que vocês usam para medir as pessoas, né, as pessoas não entram por essa régua, mas também nem vocês entrarão. Então Jesus de novo falando por ali. Essa religião não levará vocês por escatão de Deus. O que é o escatão de Deus? A última coisa que Deus tem para a sua criação. Então, judeu, você não vai entrar porque você é judeu. Você não vai entrar porque você cumpre a lei. Você só entrará se você reconhecer que Cristo é o último de Deus para nós. A Bíblia não diz absolutamente nenhuma coisa que venha contradizer o elemento fundamental da nossa fé. Após Jesus não há mais nada, irmãos. É a nossa fé. Após Jesus não há mais nada. Não há nenhuma profecia dizendo que depois de Jesus haverá mais alguma coisa a ser esperada. Não. Em Jesus a última coisa que nós aguardamos é o quê? É a consumação do reino de Deus. Não tem mais nada a ser esperado. Jesus é o último de Deus para nós.
E em Jesus há copiosa salvação, que Apocalipse vai chamar de vem, beba de graça, aproveite o tempo. Isaías 56 fala: buscai o Senhor enquanto você está ouvindo a palavra, o seu tempo é agora, é enquanto está vivo. Depois que morre não toma decisão, nem boa e nem ruim. Então esse é o tempo. Então com essa régua que eles mediam, eles passam a ser medidos e não vão ser aprovados, nem eles mesmos, e aqueles que ficaram de fora não serão medidos mais pela régua da religião oficial. Agora qual é a régua? A régua do Reino de Deus, Leila. E qual o critério que Jesus usa para medir com essa régua, né? Que é uma coisa insignificante chamada de fé, muito pequenininha, e que se você, um mistério que não dá para explicar a fé, ou se tem ou não se tem. E quem tem fé recebe ali então esse sinal, eu chamo de sinal do Wi-Fi que conectou, né? Você então pegou o sinal de Deus. No último dia o seu nome estará. Mateus 7, verso 22 a 23. Jesus de novo dirige-se aos representantes oficiais de religião. Quem encontrou, aliás, quem tinha, lá, pode ler, por favor. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É duro, mas a mensagem de Jesus é exatamente essa, né? Ou seja, o ser humano, não vou dizer nenhuma religião, mas o ser humano religioso, seja qual for a religião que ele com a qual se ocupar, o ser humano não será salvo da perspectiva que nós temos, né? Que é a eternidade. O ser humano não será salvo porque tornou-se religioso. Não. Jesus vai usar, inclusive, pessoas para alcançar outras. Deus usa, dona Débora, pastores, bispos, presbíteros, diáconos. Deus usa pessoas que exercem liderança numa determinada igreja ou religião. Deus usa, porque Ele usa como instrumentos. Né? Tanto que Paulo fala em 1 9, né? Que eu esmurro meu peito, ele usa a figura, Marcos, de um atleta que corre no estádio, né? Eu esmurro meu peito, eu me esforço, eu me preparo para que, tendo anunciado a tantos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, eu também quero estar lá. Estou pregando para que muitos cheguem no reino de Deus e tenham seus nomes escritos nos livros da vida, mas eu também quero estar lá. Por isso eu me esforço. Por isso eu quero andar no caminho, por isso eu quero estar com o Senhor sempre. Ele fala: deixando as coisas que para trás ficam, sigamos para o alvo. A nossa pátria não é essa terra, mas sim a pátria celestial. Pedro vai dizer: olha, nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros, estrangeiros, estranhos neste mundo, porque somos conhecidos de quê? No mundo celestial. Irmãos, mas essa é a mensagem central da boa nova que Jesus traz. Essa é a mensagem central. Mas as pessoas, depois de 2000 anos, ainda continuam se encantando com a religião, seja ela qual for. Pastor, que orientação é essa? Porque às vezes a religião pode querer, ousadamente, pelas mãos do ser humano que mancha tudo, entrar no lugar de Deus. Exclui, usa de preconceito, não perdoa mais, e tem igreja que faz alguns pecados a expulsão para nunca mais. Respeitamos, mas achamos um absurdo, né? Então é isso. O último texto, Mateus 25, porque Jesus fala assim do último dia. Haverá o juízo final. Está de forma clara, escancarada no seu Evangelho. Mateus 25, verso 44, até o verso 46. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer.
E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então ali ele fala de juízo, ele fala de quem precisa do reino de Deus, todos que sofrem, e aqui o sofrimento é diverso, sofrimento espiritual, sofrimento material, sofrimento emocional, sofrimento das trevas. Então, quem é o nosso próximo? Todo aquele que precisa ser alcançado pela mensagem transformadora da boa nova do reino de Deus, o Evangelho. Então esse é o grupo que Jesus está falando. Qual é o grupo que não vê os que estão sofrendo? O grupo daqueles que praticam e são cegos pela religião. Mas Senhor, então veja a literalidade. Nós nunca tivemos assim. Ora, pois, o beabá do Evangelho, se você sabe, Jesus nos ensinou a perdoar, a amar, a acolher indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, agora o Evangelho parece contar contra nós, porque nós já conhecemos a palavra. Então agora nós temos o quê? A tarefa de executá-la, de cumpri-la. Então, quando foi que te vimos, Senhor, nessa situação? Jesus fala de novo por parábolas. Olha, pois, toda vez que você encontrou alguém que precisa ser alcançado pelo reino de Deus, se você mede com a sua régua, pronto, você deixou de fazer a mim. Você mede com a sua régua. E a nossa régua é mais fácil, né? Colocar de fora do que de dentro. E aí no final ele conclui o verso 46, né? Naquele último dia, enfim, como você ficou cego por sua régua de medir, no último dia você vai ouvir: não te conheço, cara. Desculpe, mas você preferiu a religião, você preferiu a tradição, não abriu para o novo de Deus, para a sua vida. Vamos terminar? Eu quero que você agora se atenha a alguns versículos finais, para a gente terminar mesmo, tá? Então, retornando para concluir, Marcos 4, 25: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bom, então, aqui o que significa? Vem cá, Leila, pega esse chocolate aqui. Pode vir aqui. Leila, vem cá pegar o chocolate. Eu não vou levar de volta para casa, vem cá. Não quer? Então vem, Denilson, pega aqui o chocolate. Fazer isso por Isso. Pronto. Ó, e do lado de cá, quem pode comer chocolate aqui? Claudinei, pega aqui o chocolate. Bom, não pode? Então ele vai elegantemente doar para a esposa pode. Aí, tá vendo? Obrigado. Olha só, verso 25: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A gente fica pensando: pô, mas pera lá, então quem tem vai ter mais ainda. Não é injusto isso? Quem tem vai ter mais ainda, e quem não tem, até o que tem, se já não tem, ainda vai tirar. Ah, isso é injusto. Bom, na linguagem mesmo, na linguagem econômica da sociedade, sim, que é o que acontece conosco, né? O cara no Brasil, que é um comprador de, por exemplo, os banqueiros, né? Os banqueiros, o banco paga imposto de renda, como o CNPJ. Só que os dividendos do lucro, depois de pago, depois, aqui ó, está aqui o contador, o Oscar, se eu falar bobagem aqui, o senhor me corrige. Então, o banqueiro, né, o banco, o CNPJ, paga imposto das negociações financeiras, certo? Depois de pago o imposto daquele CNPJ, o lucro é dividido, né, pelos perdentes, ali os acionistas, né? E são bilhões de reais. Como aquele dinheiro, entre aspas, né, já foi, como é que fala? Tributado, essa expressão. Já foi tributado, ele entra limpinho no bolso. Isso é um bem-vindo ao Brasil, né? Então, quem tem, né, até o que tem, né, quem tem, lhe será acrescentado. E quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Então, não é na linguagem econômica. Quem tem o quê? A coisa mais insignificante que ele estava dizendo na linguagem humana, Oscar, né, naquela mensagem. O que é? A mais significante, a menor semente, que é de mostrar. É o quê? Chocolate! Aqui tem, mas é aqui. A fé, oh glória, obrigado. Aqui, eu sabia, né? A fé, a fé, a fé.
O mistério da fé. Quem tem, vai ser lhe dado mais ainda. Então, quem tem fé, portanto já possui, vai ser lhe dado mais ainda. O que vai ser acrescentado a quem tem fé? O reino de Deus. O seu nome estará no último dia, quando acontecer o juízo. Amém? E quem não tem? Quem não tem fé tem o quê? Religião. Até o que você tem, que é religião, no último dia será tirado. É disto que Jesus está falando agora por parábola. Como é que você vai compreender? Você tem que tornar-se um discípulo. Você tem que andar com ele. Para até o final. Ah, então, Senhor, eu me prostro e aceito. Alguém levantou a mão? Pode falar. O pastor fala isso. O pastor fala também de que a fé é um dom de Deus. Então, pergunta difícil, né? Todo mundo cita Efésios 2:8. Ah, porque a fé é um dom de Deus. Sim, a fé é um dom de Deus. Mas o exercício dela é humano. É um mistério. Então Deus provoca em você, te dando a fé, né? Aí entra na doutrina da predestinação, que não tem jeito, a gente sempre cai nela, né? A doutrina da predestinação é essa fé que é um dom, é Deus colocou a ser em você para você crer. E Ele dá para todo mundo. Não dá para os seus eleitos, apenas para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Ah, então e quem não é eleito? Bom, na nossa doutrina, quem não é eleito não recebeu a fé. Não vai crer. Simplesmente assim. Mas não é o tema aqui, né? É o tema de quarta-feira que já passou, né? Mas outra hora a gente volta nele. Mas o que é importante dizer aqui é que a fé é essa chave de leitura que vai fazer com que você no último dia tenha aí mais ainda. Já tem fé e no último dia receba ainda um bônus, né? Qual é o bônus do reino de Deus? Fala, Marcos. Sim. Na doutrina da predestinação, Deus já fez isso, antes delas nascerem. Deus já escolheu antes de nascer. Depois, em algum tempo na história dos seus eleitos, lhe será dado a fé e ele vai passar a crer, né? E quem não crê, não foi escolhido, não vai crer, simples assim, não vai receber o dom da fé, né? Porque a salvação, né, é pelo ato exclusivo de Deus. Na Confissão de Fé de Westminster diz que Deus não leva em consideração nem mesmo a fé que você tem. Deus leva em consideração a sua decisão, né, que é anterior, antes de você nascer. Pode falar, Arlindo. Não, eu não sei se eu entendi direito sobre a medida lá, né? Que os escribas mediam, né? Porque eu acho que ele, na minha opinião, ele se julgava superior aos demais lá, né? Isso aí assemelha igual o fariseu e o publicano. Gentios. Não, o fariseu da oração lá. O publicano, o fariseu e o publicano. Ele se assemelha? Sim. É como, então, o fariseu ele olha para si mesmo e faz uma checagem, né? Faz uma checagem. Então, na checagem, semanalmente. Bom, então o que eu devo fazer? Eu sou um empresário, eu recebo semanalmente, eu tenho lucro. Então, semanalmente. Então, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então, vamos na semana. Então, quanto eu ganhei? Ganhei 5 mil na semana? Então, tá bom. Dou o dízimo. Bom, então, eu devo, para ter a minha comunhão com Deus, eu devo também jejuar 2 vezes por semana. Né? Então, ele vai fazendo ali um check-in, né? Um levantamento de quem ele é e o que ele deve fazer, ele vai ticando, né? Tem que fazer isso. Você fez? Fiz. Tem que fazer isso. Você fez? Fiz. Então, ele vai fazendo, ok, beleza, estou aprovado. Né? Ele está dizendo isso para Deus. Na oração, a oração é feita a quem? A Deus, né? Então, Deus, é o seguinte, ó. Só vou dizer para você, viu? Pensa num cara bom, um crente. Né? Agora, está vendo aqui o Adilson? Pensa num cara ruim. Desleixado. Vem aqui uma vez por mês, olha lá. Né? E também tem umas coisas que ele faz aí que eu não gosto. Só misericórdia. Né? Jesus ironiza e diz, olha, mas a medida não é a sua. Não é o que você é capaz de fazer. Não. A medida é a minha. Se você reconhecer que é pecador e que precisa da transformação da palavra, né, você é salvo. Foi o que o fariseu, o que o publicano fez. Ele se acha, quando ele vai olhar na sua lista, comparado até com a lista do outro, né?
Tudo que aquilo que a religião exige, eu não faço, porque eu reconheço que estou perdido. Tem misericórdia, Senhor. Ele fez o certo. Reconhece que para ele escapar do seu juízo final é o quê? Só a graça de Deus. A mensagem do Novo Testamento, quem salva de fato é a graça de Deus. É a transformação. Você reconhecer que é pecador e que precisa da graça de Deus. É isso. Então a régua muda. A régua não está mais na mão dos fariseus, dos religiosos de profissão. A régua está nas mãos de Jesus, irmãos. E quem tem fé, misteriosamente, porque é como uma semente, você planta lá, joga. E também, né, realmente, o estranho é quando não nasce, né? Ué, a gente já sabe, pela experiência de séculos, de milênios, a gente já sabe que você joga ali a semente na terra, o feijão vai nascer feijão. Aí está tudo certo, tudo prontinho, você já sabe fazer, tem a técnica, você joga lá a semente, aí passa 1, passa 2, 3, 4, 5 e não nasce. Aí está lá. Por que não nasceu? Percebe? Então não é tão simples assim. Então é um enigma, é um tipo de mistério para dizer o seguinte: olha, está nas mãos de Deus. Então quem tem fé, e que é um mistério de Deus, vai crer. E quem crê, né, será salvo. Amém? Vamos terminar? Pois não. Os eleitos, né, dá-se a entender que não vão para o juízo final. Está eleito, né, já está salvo. Agora, então, o juízo final, na realidade, todos serão condenados, sermões. De novo é outro tema, né? 1 Coríntios 15, Paulo vai falar disso, né? O juízo, o DNA da mensagem escatológica. Ele vai acontecer, né? Só que na ideia de juízo, é uma ideia emprestada da judiciária, é óbvio, né? Então você tem ali culpado, você tem ali condenado, mas você tem ali também absolvido, né? Então essa é a linguagem. Então todos serão julgados, só que aqueles que em vida reconheceram os seus pecados, portanto a culpa já foi paga, né? Então ele não será mais julgado, ele já foi julgado, né? No último dia não haverá mais no sentido de juízo, porque o juiz pressupõe que ele pode ser absolvido. Não, no último dia é o quê? A comunicação da sentença. Você está fora, né? Mas a gente vai voltar a esse tema, né? Para passar mais tempo só com ele, né? O importante é que a gente terminar, né, dizendo que a chave de leitura é, agora, para aqueles que se tornam discípulos e querem conhecer o significado do Reino de Deus, né, são aqueles que vão receber a fé e crendo. Só para você perceber, é no verso 38, como está aí. Tá? Verso 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aí, gente, daria aqui outro estudo, é importante dizer. A gente sempre quer utilizar a fé numa perspectiva material e terrena, né? Então, por exemplo, para Deus, Milton, nos livrar da tempestade, nos livrar da enfermidade, nos livrar disso, nos livrar daquilo outro, tudo mais e tal. Então, o contexto aqui, Lilian, ainda que Jesus tenha feito um milagre de acalmar aquela tempestade, a fé a que ele se refere não é para acalmar a tempestade. Para dizer o seguinte: olha, ainda que vocês morram na tempestade, vocês são meus discípulos, olha que coisa linda. Ou seja, qual é a prioridade de vocês? É entender que o reino de Deus não é nessa terra. O reino de Deus é celestial. De novo o mistério, né? Essa coisa tão insignificante. Tem bom ânimo, tem de fé. Ainda que vocês morressem de câncer, acidente, assassinato, não é o que nós queremos, nunca, mas estamos sujeitos a isso nesse mundo. Mas o tesouro que nós conquistamos, né, porque Cristo conquistou por nós, esse, em outra passagem em Mateus 5, né, esse ninguém nos roubará, ninguém nos tirará. Amém? Vamos orar? Terminando. Damos-te graças, Senhor, por esta manhã preciosa de estudo da Tua Palavra. Damos-te graças especialmente, Pai, porque pela fé, por Tua graça, mediante a fé, cremos que o nosso nome está anotado no livro da vida, Senhor,
e de lá ninguém poderá tirar. Dá-nos, ó Pai, a tua graça e misericórdia para que nos mantenha firmes e perseverantes no caminho, para que naquele último dia, Senhor, em nome de Jesus, o nosso nome também seja chamado para herdar o reino do Senhor. Oramos agradecidos, Pai, e nos pedindo também, Senhor, para que nos prepare para o culto de logo mais à noite, para que juntos nesse mesmo lugar bendigamos o Teu nome, Senhor, e possamos reconhecê-lo sempre como nosso Salvador em Jesus, no nome de quem oramos agradecidos. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.